Fala, torcedor do Timão. Antes da notícia, já deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e ative as notificações. Fique agora com a notícia. Internacional informa que Corinthians está de olho em negociações com o jogador. Especulou-se que o jogador estava escalado para jogar pelo Timão no mês passado e agora poderia encontrar um novo destino. Confira. O Corinthians é guardado por Dipena. Corinthians e América do México manifestaram interesse na contratação de Carlos Dipena. O jogador só tem contrato válido com o Internacional até dezembro. Ele veio em auxílio do meio-campista corintiano. César Luiz Merlo manifestou interesse há um mês. A novidade e a boa notícia para o Timão é que o caminho para a propriedade dos jogadores agora pode ser mais fácil. Na segunda-feira, 11, o Internacional eliminou Gabriel e Carlos Dipena, confirmando que a dupla não faz parte dos planos de Eduardo Coudet. Na segunda-feira, 11, o volante e o volante não participaram de nenhum treino, pois foram informados da decisão da comissão técnica antes de ingressarem na equipe. A partir de agora, ambos aguardam o fim do campeonato nacional para começarem a procurar novos clubes. O meio-campista não está no elenco desde o jogo do Grenal 441 que causou alvoroço no Colorado. Ainda faltam 3 jogos para resolver a situação no horário nobre da rodada. O Internacional eliminou Dipena e Gabriel. O Inter anunciou oficialmente que não escapará do técnico Eduardo Coudet na sequência de vitórias do Gauchão e na partida contra o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. Horas antes, Gabriel postou uma foto com Dipena para comemorar o aniversário de 32 anos do amigo. Dipena foi uma das figuras mais importantes do Colorado na temporada 2021 do Brasileirão, vindo do Dínamo de Kiev. Em 2023 começa a perder espaço e passa até a improvisar como lateral esquerdo. Problemas familiares agravaram a situação e esperava-se que ele voltasse ao futebol. Seu pai sofria de uma doença grave. O contrato do uruguaio vai até o final deste ano e não foi solicitada prorrogação. O uruguaio disputou 102 partidas pelo Colorado e pode ser reforço do Timão nas próximas semanas. Plug também marcou 11 gols e deu 14 assistências, por isso está satisfeito com sua chegada. Leia a nota completa do Inter. Devido a mudanças na programação para o restante da temporada 2024, o Esporte Clube Internacional informa que os atletas Carlos Dipena e Gabriel Giroto continuarão treinando manter plena aptidão técnica e desportiva. Porém, como integrantes da equipe profissional do Internacional, atualmente não estão envolvidos na preparação dos jogos da próxima temporada. O Corinthians entrou na briga com o Vasco por Dipena. Timão sondou a situação do uruguaio. Cruz Maltino recentemente perdeu a contratação do atacante Pedro Henrique para o Coringão. Seu contrato com o Colorado vai até dezembro. E aí, fiel torcedor, você acha que Carlos Dipena é uma boa opção para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians, 240 milhões de reais. Corinthians recebe oferta e decisão será de Augusto Melo. Brax solicitou os direitos de imagem televisiva do Timão durante o Campeonato Brasileiro de 2025. Confira. Nova proposta para o Timão. O Corinthians continua trabalhando nos bastidores, em busca das melhores negociações para obter os direitos televisivos da Série A do Brasileirão. Uma nova oferta acaba de aparecer na mesa de Augusto Melo. O time já tinha 2 propostas em mãos. A Libra, que já havia sido assinada mesmo sem o apoio do Alvinegro do Parque São Jorge, e a Liga Forte Futebol, que ainda não havia sido definida. Por outro lado, Brax já ofereceu 240 milhões de reais para fechar negócio com o Corinthians. Esta proposta seria apenas para os direitos de transmissão do clube no Campeonato Brasileiro de 2025. A proposta conta ainda com bônus de 30 milhões de reais, dependendo da posição do time na tabela de classificação de goleiros. Ou seja, o valor poderá subir para 270 milhões de reais. Requisitos do álbum Parque São Jorge. Vale ressaltar que a gestão de Augusto Melo já havia deixado claro que só fecharia negócio com Libra ou LFF se os valores do clube fossem iguais aos a que o Flamengo terá direito. Do ponto de vista financeiro, essa proposta do Brax seria superior e os valores poderiam contribuir para os cofres do time, que tem muitos problemas de endividamento. A questão dos direitos de transmissão do futebol brasileiro está se tornando cada vez mais aguda. A atual detentora dos direitos de propriedade é a TV Globo, que assinou acordo com os times da Libra. Agora a emissora vê alguns dos gigantes brasileiros em outros
outro bloco de clubes e pode ver o Corinthians, que tem uma participação midiática altíssima além de uma grande audiência televisiva, vendendo seus direitos para outro clube. Problemas e sugestões de dívidas. A nova gestão foi incumbida de resolver os inúmeros problemas financeiros do Timão. Para efeito de comparação, o time deve grandes quantias ao seu time por vários jogos. Além dos nomes do atual time, o Alvinegro também terá que pagar grandes quantias por jogadores que já deixaram o time. Os casos incluem Renato Augusto, Gila e Juliano. É por isso que Augusto Melo e a sua equipa querem procurar formas de reabastecer os seus cofres. Para efeito de comparação, empresas chinesas estão interessadas nos direitos do nome CT e do estádio do clube. Com esses contratos, a administração quer obter mais de 1 bilhão. A Fiel ficou muito entusiasmada com a nova direção devido ao alto valor do negócio, que também incluiu o novo patrocinador titular Vaidbet. E aí, fiel torcedor, você acha que é um bom negócio para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! O Botafogo reagiu à troca de jogador por Danilo Barbosa. Os dirigentes do Corinthians, o jornalista Jorge Nicola contatou fonte do Glorioso e recebeu resposta sobre possíveis negociações com os jogadores. Confira. Intercâmbio de participantes do mercado. Aproveitando uma lacuna na janela de transferências do futebol brasileiro, há especulações de que Corinthians e Botafogo poderiam trocar jogadores até o final da temporada. A ideia seria vender o meia Danilo Barbosa e o atacante Gustavo Mosquito. A informação foi prestada em primeira mão pelo jornalista do UOL Bruno Andrade. Corinthians está interessado e quer contratar Danilo Barbosa. IndyCar. Porém, ele busca formas de chegar a um acordo e uma delas é substituí-lo permanentemente por Gustavo Mosquito, começou o jornalista. É claro que o sucesso ou o fracasso do acordo depende do Botafogo. Não será nada fácil, acrescentou Bruno Andrade, ressaltando que o interesse veio do Alvinegro no Parque São Jorge. Jorge Nicola faz um balanço da situação nos bastidores. Em vídeo veiculado em seu canal no YouTube na manhã desta terça-feira, 12, o jornalista Jorge Nicola informou a posição do Alvinegro carioca sobre as especulações entre o atacante corintiano e o meio-campista do Botafogo. Segundo Nicola, contactado por fonte do Glorioso, a resposta que recebeu foi que as informações sobre as negociações estavam desatualizadas. Este é um objeto importante e foi usado já antes da Libertadores. As informações sobre a troca não procedem. Gostamos do Mosquito, mas o Corinthians não tem falado sobre isso, disse Jorge Nicola sobre o posicionamento do time carioca. As informações indicavam que Fogão não tinha interesse na troca. O negócio seria interessante para o Timão porque o time busca um meio-campista e o atacante não é um jogador regular. O principal objetivo da equipe de John Testor é o duelo com o Red Bull Bragantino, na fase crucial antes da Libertadores. Depois de vencer o primeiro jogo por 2-1, o Bota deve jogar fora de casa para se classificar. O Timão está em busca do volante. Vale ressaltar que este não é o primeiro nome que o Alvinegro do Parque São Jorge especula neste setor nesta janela de transferências. Nomes como Federico Redondo e Hernani estiveram entre os alvos, mas sem sucesso. O jogador do Botafogo desempenha a função de primeiro meio-campista, e essa é a opção que Antônio Oliveira deseja e já pede à direção. Vale ressaltar que caso haja consenso entre as partes, um acordo poderá ser alcançado devido ao adiamento da janela de transferências. E aí, fiel torcedor, você acha que seria um bom negócio para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Jogador não descarta jogar pelo Corinthians caso seja oferecido. De coração aberto, o atacante, identificado com o Palmeiras e que marcou o gol do título da Libertadores para o rival, foi questionado se defenderia as cores do Timão. Confira. O Corinthians está em crise neste início de temporada. O Corinthians talvez esteja vivendo um dos piores inícios de temporada de sua história. O Timão sofreu 5 derrotas consecutivas sob o comando de Mano Menezes. Uma série de derrotas levou à demissão do treinador e a direção rapidamente encontrou um sucessor, Antônio Oliveira, ex-jogador do Cuiabá. O português veio para apagar o fogo deixado por Mano. Sem muito tempo para recuperar as chances de classificação do time para a próxima fase do Paulistão, Antônio viu seu time ficar de fora da fase de mata-mata. Na última rodada da primeira fase, houve empate em 0-0 com o Água Santa. Nesta quinta-feira, 14, porém, a partida é contra o São Bernardo, mas pela segunda fase da
Copa do Brasil. Na primeira rodada, o Timão venceu o Cianorte por 3-0 e se classificou sem problemas. Ex-rival do Timão? Apesar da fase não ser muito boa, a camisa do Corinthians fala por si e nem os rivais podem negar essa verdade. Sendo um dos principais clubes do Brasil e do mundo, vestir o manto preto e branco é um privilégio. Identificado com o Palmeiras, inclusive sendo autor do título da Libertadores para o rival, Daverson não se recusaria a jogar pelo time do Parque São Jorge. Posicionando-se como profissional, o atacante ouviria uma proposta do Coringão. Em entrevista ao programa Último Lance da TNT Esportes número 16, do Cuiabá disse estar aberto a defender as cores do Timão como parte de uma possível oferta da direção do Corinthians. Daverson diz que jogaria no Timão. Quando o Corinthians bater hoje na minha porta, meu coração estará aberto. Sou um profissional e tenho que fazer o meu trabalho. Sei que muitos não entenderiam, apontariam o dedo e diriam que fui ingrato ao Palmeiras. Sou grato, mas sou profissional. Muitas pessoas que conhecem futebol entenderiam isso, disse ele. Não foi a primeira vez que o atacante admitiu a possibilidade de virar a capa da invisibilidade. Em 2021, ainda no Porco, o jogador deu o exemplo de Roger Guedes e disse que o futebolista era uma mercadoria. Sou uma mercadoria. Não sei o que acontecerá amanhã. Se você fizesse essa pergunta ao Roger Guedes, talvez ele diria a mesma coisa quando estava no Palmeiras e agora está no Corinthians, disse em entrevista ao jornalista Benjamin Beck. Em alguns comentários no Twitter X, corintianos aprovam a ideia e dizem que Daverson tem a cara do Corinthians, além de ser melhor Gustavo Mosquito. E aí, fiel torcedor, você acha que Daverson é um bom reforço para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians, 81,6 milhões de reais. O jogador pode deixar o Corinthians no meio do ano e ir para a Europa. O atacante, que começou a brilhar sob o comando do novo treinador em 2024, já estava na mira das seleções europeias. A situação começou a preocupar Fiel. Confira. Nos bastidores da chama no Timão. Embora esta situação possa ou não mudar, outras questões têm impacto. Uma delas diz respeito à atitude de Cássio. O ídolo Fiel disse a Augusto Melo que foi o presidente mais sincero que viu desde que ingressou no clube. Além disso, o presidente em exercício destaca que o Timão faturou 935 milhões nesta temporada. O valor é muito superior ao da primeira projeção interna. A venda de Gabriel Moscardo também contribuiu para isso. Falando do jovem médio, a dúvida se Antônio Oliveira o utilizará até a sua transferência para o Paris Saint-Germain, a meio do ano. O jovem jogador está na fase final de reabilitação após a lesão. Por fim, na última quarta-feira, 13 de dezembro, o nome do zagueiro Joaquim de Santos surgiu como potencial reforço. Porém, ele é titular absoluto no time da Baixada e as negociações dificilmente avançarão. O camisa 9 do Timão, o atacante Yuri Alberto, voltou à tona pelo Corinthians após um longo período de mau desempenho. Sob o comando do técnico Antônio Oliveira, marcou gols importantes e aumentou o rendimento da equipe. Depois de passar vários jogos no banco sob o comando dos ex-técnicos Vanderlei Luxemburgo e Mano Menezes, é agora uma estrela absoluta na equipa do treinador português. A intenção é que em 2022 consiga reviver uma boa temporada como a primeira, sempre sob a liderança de Vitor Pereira. No ano passado teve um desempenho desastroso, sofrendo gols incríveis pelo clube paulista. Mas foi só agora, ao iniciar sua recuperação no Alvinegro Paulista, que surgiram notícias sobre seu futuro. Uma seleção europeia poderia efetivamente eliminá-lo do futebol brasileiro. Espera-se que o Everton faça uma oferta. Segundo o site Más Fichagens, que dá especial atenção ao mercado do futebol, o clube inglês Everton estaria interessado em adquiri-lo novamente. A publicação afirma que a equipa da Premier League deverá fazer uma proposta na próxima janela de transferências, ou seja, em julho. O interesse do Everton por Yuri Alberto não é apenas um boato, é uma realidade que se fortalece a cada dia. O clube inglês intensifica o monitoramento do atacante brasileiro e poderá fazer uma oferta concreta na próxima janela de transferências diz um trecho da publicação. Segundo o site Transfermarkt, ele está avaliado em 15 milhões de euros, reais 81,6, conforme a cotação atual. E aí, fiel torcedor, você acha que Yuri Alberto deve ser negociado para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente.
Vai Corinthians! Jogador fica mais próximo de assinar com o Corinthians e já tem data para ser anunciado. Ele é um sonho antigo de Augusto Melo no Corinthians, que está próximo de ser concretizado para a próxima temporada. Confira. O Corinthians não começou bem a temporada, nem dentro nem fora de campo. A equipe começou o ano com resultados bem abaixo do esperado, que terminou com a queda de Mano Menezes. Como resultado, a gestão teve que agir rapidamente nos bastidores para garantir uma equipe forte, mas a situação econômica da equipe afetou um pouco isso. Internamente, o Timão está lutando com atrasos no pagamento de salários. Isso culminou com a saída de Matias Rojas, que apresentou queixa contra a equipe diretamente à FIFA, acusando o clube de ser o responsável pelos atrasos. Vale ressaltar que o jogador acabou saindo do time e ainda sentiu falta do time. Por isso, apesar da difícil situação financeira, a diretoria tem trabalhado para qualificar e fortalecer o elenco para a temporada. A administração já definiu metas de mercado. Gabigol no Corinthians. Augusto Melo manifestou o desejo de contratar o camisa 10 do Flamengo, Gabigol, desde que assumiu a presidência do Corinthians. Com contrato válido até dezembro, a situação pode favorecer um final feliz para o time paulista com o craque. A equipe rubro-negra ainda não se pronunciou sobre a prorrogação de contrato do atacante, por isso Gabi já pensa em seu futuro após o término de seu contrato com o rubro-negro do Rio de Janeiro. O Timão acompanha de perto a situação do camisa 10 e aguarda uma posição que permita um desfecho favorável na assinatura do contrato do craque pelo time paulista. Segundo o site O Dia. Pensando nisso, a direção do Corinthians já inicia a mobilização interna e pretende oferecer ao jogador um contrato provisório que ele poderá assinar em julho, para não perder nenhum jogador para outro time no futuro. O que o Timão fará agora? Os planos do Corinthians para adquirir o craque podem ser prejudicados pelo fato de o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, ter garantido em conversas informais que Gabigol não assinaria pré-contrato com outro time. O mandatário explicou que o jogador está feliz no Flamengo, onde quer cumprir contrato até o final do ano. Só então ele poderá pensar em seu futuro em outro time. O seu futuro não será, portanto, decidido até 2025. Porém, vale ressaltar que Landim manifestou recentemente o desejo de permanecer mais tempo com Gabigol no time. Contudo, o nível de remuneração e a duração do contrato parecem ser os principais obstáculos a um acordo. O Corinthians segue acompanhando de perto a situação do atacante junto ao time adversário. E aí, fiel torcedor, você aprova a contratação de Gabigol para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Corinthians decide adquirir o jogador e prepara oferta ao final do campeonato estadual. Antônio Oliveira apoia a decisão do Timão de procurar zagueiro do Peixe, que deverá ser oferta após o campeonato paulista. Confira. Regulamentacao no SCCP. O presidente Augusto Melo já tinha uma ideia do que esperar durante sua passagem pelo Corinthians nos primeiros 3 meses de 2024. A dívida herdada de gestões anteriores faz com que o atual presidente comemore seu 30º aniversário. Na última terça-feira, 12, o Timão utilizou parte dos valores obtidos com a venda dos zagueiros Murilo para o Nottingham Forest e Moscardo para o PSG para quitar dívidas relacionadas a direitos de imagem referentes a 2023. Segundo o jornalista Chico Garcia no programa Jogo Aberto da TV Bandeirantes desta quarta-feira, 13, o próprio Augusto se reuniu com os gestores de elenco para esclarecer toda a situação. O goleiro Cássio, por exemplo, ficou impressionado com a honestidade do jogador de Cartola. Internamente, o alvinegro deverá gastar cerca de 30 milhões de dólares australianos para resolver questões pendentes relativas aos direitos de imagem dos atletas. O presidente quis esclarecer a situação na véspera do confronto com o São Bernardo na segunda fase do Copa do Brasil. O Corinthians, anteriormente eliminado do Campeonato Paulista, enfrenta o Berno nesta quinta-feira, 14, às 20 horas. Horário de Brasília, no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo. Caso consiga a classificação, o Timão receberá mais de a cifrão 1 milhão em prêmios da CBF. Próximo destino? Joaquim de Santos. Neste momento, Melo precisa de dinheiro para equilibrar as finanças e dar continuidade ao planejamento. Após 10 reforços na janela, o Timão quer mais e recorreu ao zagueiro santista Joaquim. A informação é do jornalista do Gol, Thiago Fernandes. Augusto Melo entrou em contato com a equipe do jogador para saber sobre
sobre as opções de transferência para o próximo período de inscrições do Brasil. Os jogadores que participaram dos campeonatos estaduais poderão se inscrever entre os dias 1º e 19 de abril. Embora o técnico Antônio Oliveira tenha 5 defensores no elenco principal, além de Félix Torres, Raul Gustavo, Caetano, Kaká e Gustavo Henrique, está aberto a novos reforços. Jogador do Peixe adora o português e já trabalhou com ele em Cuiabá. A direção do Timão avalia a possibilidade de apresentar proposta após o fim da participação do Santos no Paulistão, acrescenta o Gol. O início da Série B está previsto para o fim de semana de 19 de abril. O Brasileirão Série A começa uma semana antes. E aí, fiel torcedor, você acha que Joaquim é um bom reforço para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.